Nossa aula de agora é a aula de antropologia filosófica e o tema da aula de hoje é sobre o transhumanismo. A gente vê que está acontecendo uma evolução no pensamento humanista. O primeiro ponto era a gente começou a nossa matéria perguntando o que é o homem. Será a nossa primeira pergunta. Existe uma definição, o que é o homem? E as respostas elas vêm de todos os ramos do conhecimento. Quando a gente fala de antropologia, por exemplo, a gente tem antropologia bíblica, antropologia teológica, antropologia filosófica, antropologia científica, e a antropologia como ramo do conhecimento humano, ela se preocupa com o homem no mundo, o homem no meio, o homem na sociedade, e não o homem pronto e acabado, mas o homem se relacionando com esse mundo e o mundo transformando o homem. Então a primeira fase que a gente viu aqui, a gente começou lá na Grécia Antiga e chegamos até os dias do humanismo. Quando chegou lá nos dias do humanismo, o homem ele deixou de ser apenas uma criação de Deus para ser um protagonista de uma história. Ele saiu do escanteio onde ele estava, Deus era centralizado, e agora o homem ocupou a centralidade da história humana, e por isso que é chamado de humanismo. Um dos pressupostos do humanismo é que o homem ele é livre, tá bem? E foi pensada a questão da liberdade humana. Os humanistas eles pensam a questão da liberdade humana. Se essa é uma liberdade relativa, tá bom? Ó, liberdade relativa, ou se ela é liberdade no sentido lato do termo, sabe? Sentido amplo do termo, liberdade absoluta. Será que o homem ele é livre? Se pelo ponto de vista da liberdade relativa, o homem é relativamente livre. Aí você vai ter uma frase que é a frase do Rousseau, por exemplo. O Rousseau, que foi um filósofo, lembrando que é antropologia filosófica, o Rousseau ele dizia: o homem nasce livre. Vamos concordar? Vamos combinar? O homem nasce livre. Mas aí a segunda parte da frase dele diz: só que por todos os lados ele se encontra a ferros. É uma liberdade só de nascimento. Depois essa liberdade ela não existe mais. Você está condicionado ao meio, você está condicionado ao tempo, você está condicionado à sociedade, às circunstâncias e condicionado ao próprio corpo. O homem é livre, mas ele depende de ter uma boa saúde para poder gozar dessa liberdade. Senão, não tem liberdade, não tem boa saúde, não tem uma complexão física avantajada, quer dizer, saudável. Não nasceu em berço esplêndido, tem que trabalhar, ganhar dinheiro, pagar as contas, se casa, tem filhos, tem que responder para o exército, tem que responder para o rei, responder para o presidente, responder para os professores. E a antropologia filosófica pergunta: mas que liberdade é essa que você é assistido o tempo inteiro? Você não é livre para ser quem você quer ser, por exemplo. Você não pode assumir a liberdade e dizer: sou absolutamente livre. Não, você é livre, mas você está sendo assistido. Significa que você não é livre coisa nenhuma, é só uma ilusão, tá bom? Ó, essa liberdade relativa, ela entra no campo da ilusão. Se for assim, vai combinar com o pensamento da antropologia proposta pelo hinduísmo. O hinduísmo vai dizer que você faz parte de uma grande ilusão, tá? Maya. Ó, Maya. Brahma, o Deus supremo de toda a criação, ele não criou um mundo, ele criou uma ilusão. Nada é real, nada. E por que nada é real? Porque tudo flui, tudo vai se esvaindo. Você tenta pegar e segurar, você não consegue segurar. Por que você não segura? Não segura porque não é real, é só uma ilusão. Combina então com a antropologia do hinduísmo. Tudo é uma ilusão, inclusive o próprio senso de liberdade, já que você, quando se encontrou, você estava lançado no mundo, e lançado no mundo agora, você é obrigado a responder às demandas da existência. Você responde. O que a existência está cobrando de você?
A existência está cobrando que você seja um bom filho, não é? Se você não for um bom filho, ela te corta. Está exigindo que você seja um bom pai. Se você não for um bom pai, te corta. Está exigindo que você seja um bom soldado. Se você não for um bom soldado, te corta. Então a própria existência, ela vai colocando demandas na sua agenda. Cumpre a agenda aqui, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Só que faz bem feito, porque se você não fizer bem feito, você é punido. Que liberdade é essa? Uma liberdade assistida pode ser chamada de liberdade? Aí bateu a angústia humana. Bateu a angústia humana e surgiram, depois desse ramo do humanismo, surgiram outros pensadores como o Jean-Paul Sartre, tá? Sartre. Jean-Paul Sartre foi um filósofo francês. Ele pensou a questão da liberdade humana, ele colocou a liberdade humana em cima da mesa e ele pensou o seguinte: vamos levar esse pensamento sobre a liberdade humana até as últimas consequências. Vamos seguir o que Immanuel Kant já tinha proposto para nós: ousar e pensar. Se você acredita realmente que tem um intelecto suficientemente bom para pensar alguma coisa, tenha responsabilidade para você pensar isso até as últimas consequências, porque pensar não é pecado, entendeu? Pensar não é errado. O próximo passo pode ser um erro, mas pensar não, porque quando você pensa, você está no mundo das ideias. Se você voltar na história da filosofia e da antropologia, você vai encontrar Platão, e Platão dizendo: enquanto você não chegar no mundo das ideias, você é um prisioneiro aqui embaixo. Você é prisioneiro dos seus sentidos. Você quer ser livre? Você vai ter que subir as escadarias. E se você subir as escadarias, vai encontrar o mundo das ideias. E quando chegar no mundo das ideias, você vai ver que a verdade que está lá nas ideias é a verdade. E aqui está aqui embaixo é a falta da verdade. Estão acompanhando? Qual que é o pensamento central de Sartre? Jean-Paul Sartre. Vamos pensar o homem, mas vamos pensar o homem livre. Mas vamos pensar o homem livre em sentido absoluto, sabe? Exagerado mesmo. Vamos até as últimas consequências do nosso pensamento. Como disse o Kant, ousar é pensar. Você começou a pensar no negócio, não precisa ter medo de pensar. Pensar não é pecado. Se você está pensando, você vai chegar numa ideia. E a ideia depura a ideia. O que é ideia depura a ideia? Você vai chocando uma ideia com a outra e uma vai tirando lasquinha da outra. E essas lasquinhas aí tem que sair mesmo. Enquanto tiver uma lasquinha na verdade, é a lasquinha da mentira, ou da falsidade, ou da falácia. Bem? A verdade, ela tem que ser encontrada pura no mundo das ideias. Por isso tem que chocar uma ideia com a outra para uma arrancar a lasca da outra. Essas lasquinhas deixa sair mesmo, não faz parte da verdade, faz parte do contexto. Vamos pensar o homem livre de acordo com Sartre? Primeiro, o Sartre diz: para que o homem seja livre, ele não pode pressupor a existência de um Criador, tá? Porque sempre que você pressupõe a ideia de um Criador, você não é livre. Se Deus existe, eu não sou livre. Essa aí é uma lógica, tá bem? Se Deus existe, eu não sou livre. É uma lógica do Dostoiévski, por exemplo. Então, Dostoiévski. Dostoiévski, ele foi um novelista russo e era um homem assim altamente intelectual para seu tempo, é chamado um homem à frente do seu tempo. Escreveu várias novelas psicológicas. Uma das novelas que ele escreveu, Os Irmãos Karamazov, ou Karamazov, e ele chega a propor essa ideia: se Deus existe, eu não sou livre. Se existe um Criador, cadê a liberdade para o homem? Você já está dependente de um Criador, porque não tem Criador que faça uma criação que não coloca a impressão digital dele na criação. Você é derivado de alguém. Se você é derivado de alguém, qual que é a lógica? Você vai ter que prestar no mínimo satisfação. No mínimo você vai ter que prestar satisfação. Se Deus existe, eu não sou livre. É uma lógica do Dostoiévski, tá bem? Outros pensadores chegam a dizer o seguinte: olha, se Deus não existe, nós temos que criá-lo, tá bem? Se Deus não existe, a gente vai ter que criar um Deus, porque não dá para a gente viver sem uma ideia de Deus. Não dá para viver livre, leve e solto como se não tivesse uma essência, uma forma,
uma matriz, Deus é uma necessidade. Se Deus é uma necessidade, o Sartre fala, então eu estou realmente preso, porque eu vou ter que prestar continência para um Deus que me criou. Um Deus que cria, você não tem que prestar continência para ele, nem Deus é. Estão acompanhando a lógica. Então vamos descartar a existência de um Criador. Pronto, você não tem Deus. Deus não existe. Não é que Deus está morto, que nem disse o Nietzsche. É que Deus não existe mesmo. Sartre vai dizer, Deus não existe. Vai lá junto com Freud falar que Deus é o grande pai, sabe? Criado pela psicologia humana, mas não existe. Dostoiévski vai discordar dele, fala, não, se Deus não existe, tá bem? Aliás, se Deus existe, eu não sou livre. Não sou livre. Bom, mas se eu sou livre, Sartre vai dizer, eu só posso ser livre em sentido absoluto. Dizer que eu sou livre em sentido relativo não é liberdade. Aí vem uma frase do Sartre. Ele diz que você está destinado, é uma frase dele, mas é uma frase assim, irônica, tá bem? Ele está usando a palavra destino, mas é para provocar mesmo. Você está destinado ou predestinado, aí é outra provocação dele, tá? Ou predeterminado, ó, determinado. Determinado significa aquele que foi terminado com antecedência, está determinado. Você está predestinado ou destinado ou predeterminado a ser livre. Livre. Ele prefere usar a palavra fatalmente, tá? Ó, fatalmente. Você está fatalmente determinado a ser livre, mesmo que você fuja dessa responsabilidade. Você é obrigado a assumir que você é o único responsável pela sua história, pelo seu destino e por aquilo que acontece à sua volta. Você está predeterminado, predestinado a ser livre. Assuma isso. É para doer mesmo. Para doer. Qual que é a fase do pensamento do Sartre? Bom, o Kant está na fase do pensamento do modernismo. O Dostoiévski, que eu falei com vocês aqui, também está dentro da fase do pensamento chamado de modernismo, onde a razão supera todas as coisas. Mas quando você vem para o Sartre, ele já está colocando um pé no pós-modernismo. Está colocando o pé dele. Pós-modernismo é aquele momento da história da filosofia e da história humana, aonde tudo aquilo que foi dito no modernismo foi testado, quer dizer, o homem dominando a ciência, o homem dominando a razão, o homem dominando o progresso da sociedade. Quando chega lá na Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, pandemias, terremotos, maremotos e um monte de coisa, desmontando a sociedade humana, aí surgiu o pensamento pós-humano dizendo o seguinte: o homem não está no controle de nada. Dizer que o homem está no controle da ciência, da razão, do progresso, não é verdade, não combina. O homem não está no controle da natureza, o homem não está no controle das suas potencialidades. Surge então o pós-modernismo, e o pós-modernismo é o desmantelamento daquilo que era proposto antes na modernidade. Só que assim, é mais um conceito mais filosófico também, bem mais filosófico do que do dia a dia. É um jeito de enxergar a realidade, porque você vai ter mistura. Você tem mistura de antiguidade com modernidade, com medievalismo, com pós-modernidade. Você tem mistura. E os pós-modernos admitem o seguinte: agora na pós-modernidade é assim mesmo, é tudo misturado, para cada um pegar um pedacinho para si mesmo. Essa é a ideia. E agora, que eu estou na pós-modernidade, como que eu vou pensar a questão da liberdade, que o Sartre colocou em nível absoluto? Vamos pensar na liberdade do corpo. Vamos começar com o corpo, que é o tema da nossa aula de hoje. O transhumanismo, ele começa com a ideia de que não existe uma essência humana, tá bem? Você não é humano por essência. Você está destinado a ser humano. Você é ser humano por existência, que é o que o Sartre falava. A existência vem antes da essência. Existência vir antes da essência significa que você é aquilo que você se torna. Não é aquilo que você nasceu para ser. Você é aquilo que você decide ser. E se você resolver mudar tudo que você é, você vai poder mudar. Porque não tem um criador lá dizendo não faça. Não tem. E se esse criador ele te deu condições de você ser livre, é para você usar a sua liberdade.
e usa a sua liberdade até o máximo que você conseguir. Surgiu agora o transhumanismo, que é o nosso tema de hoje.